aqui pro povo. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Bom dia! Oh, glória! Esperar as pessoas entrarem aqui na live. Vou compartilhar aqui com algumas. Compartilhando. Não há, mas eu bem sei, eu sei. Ô Lília, bom dia, paz, fazendo essa live aqui, debaixo de uma direção de Deus. Está nas mãos do meu Jesus. Não sei como é que compartilha, não faço live normalmente, mas senti de Deus de fazer essa manhã essa live. Deixando o pessoal entrar aqui. Chegar a hora em que a morte enfrentarei. Tô compartilhando aqui. Quem quiser compartilhar também, compartilha aí. Só compartilhando para ver se alguém mais entra. Do meu Jesus, que vive estás. Ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há. Bom dia. Gente, é mais uma conversa aqui, né? Que Deus colocou no meu coração. Se você quiser compartilhar essa live, compartilha. Eu creio que Deus vai alcançar, né? Pessoas através dessa live. E eu quero falar, não vou me estender muito, né? Mas eu quero falar algo da parte de Deus que está no meu coração, né? Eu tava lendo aqui, bom dia, Edilene, paz. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero ler aqui, não vou me estender muito, mas eu quero falar aqui na palavra que está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 1 ao 2, que diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E eu estava estudando esses dias a respeito da ressurreição de Jesus, de todo o processo que Jesus passou, né? E é incrível você ver como Jesus ele entra e muda totalmente o nosso cenário, né?
eu fico tentando imaginar os discípulos, né? Maria, a Bíblia vai dizer que logo depois disso, Maria vem chorando copiosamente porque não via o corpo do seu mestre e achava que alguém tinha roubado o corpo do mestre, né? E eu fico imaginando os discípulos decepcionados, frustrados. Será que você, assim como eu, porque é do ser humano, ter que lidar com a decepção, com a frustração, talvez você esteja vivendo aqui algo que lhe frustrou, talvez você esteja decepcionado com algo, sem esperança, desesperançoso, como aqueles discípulos estavam, como Maria estava. Agora imagine o cenário deles. Eu fiquei imaginando esses dias, o cenário era, você largou tudo. Jesus chegou para os discípulos e disse assim, larga tudo e vem comigo, me segue. E os discípulos vão lá, largam tudo, a vida deles, a profissão deles, e eles empenham tudo aquilo que eles tinham, sejam recursos, seja tudo, sentimento, a vida, tudo que eles tinham. Bom dia, quem vai entrando. Estamos lendo Mateus, capítulo 28, versículo 1 ao 2. E aqueles discípulos entraram em parafuso, né? Ficaram profundamente entristecidos e atônitos, porque eles esperavam que Jesus viesse restaurar o reino físico, um reino que era visível, né? E Jesus, ele veio sim para restaurar esse reino, mas primeiro ele fez a restauração por dentro, né? Espiritualmente falando. E aqueles discípulos encontravam-se ali frustrados, decepcionados, tendo que ver tudo que eles tinham empenhado ali, tudo que eles tinham largado, tudo que eles tinham colocado esforço ali, ruindo na frente deles, né? E isso me traz muito as nossas vidas, né? Que é do ser humano. A gente, por muitas vezes, se encontra frustrado, encontra decepcionado, encontra ali desesperançoso, né? E se você tá nessa live, se você se encontra assim por algum motivo, frustrado, decepcionado, tendo que lidar com alguma situação a qual você entrou em parafuso e disse assim, não tenho o que fazer, tá tudo perdido. Porque os discípulos se encontravam assim, tão decepcionados ao ponto que alguns dos discípulos que seguiam a Jesus saírem e irem embora. A Bíblia vai dizer que no caminho de Emaús iam 2 discípulos e eles iam justamente discutindo a respeito dessas coisas. Eles iam falando, mas ele morreu, e a Bíblia vai dizer que eles estavam frustrados discutindo a respeito disso, sabe? Sem entender de fato o que ali tinha acontecido, né? Porque a nossa mente natural, racionalmente, não vai acompanhar as grandezas de Deus, não vai acompanhar os mistérios e a profundidade daquilo que Deus tem. Então, eles haviam ali se frustrado, se decepcionado, que é normal, né? Mas o Senhor entra no cenário. A Bíblia vai dizer que 2 anjos desceram ali do céu, enquanto Maria Madalena chegou e chorava naquele sepulcro, né? E vai dizer que os anjos moveram a pedra. Aquela pedra era algo difícil de se lidar, algo que uma mulher não podia fazer, algo que alguém não podia fazer. E muitas vezes no nosso cenário de frustração e decepção, essa pedra é algo que é um problema que a gente não consegue resolver. Mas eu quero te dizer, coloca diante de Jesus as tuas dores, as tuas frustrações, os teus problemas, que Ele sim é capaz de resolver, de solucionar todas elas. E diante de qualquer cenário de frustração e de decepção, essa manhã eu estou aqui para te dizer que o Senhor é capaz de restaurar, o Senhor foi capaz de restaurar um cenário de morte e trazer vida. Aqueles discípulos viram por várias e várias vezes milagres, viram o Senhor dar vida ao morto, viram Jesus não só ressuscitar,
pessoas, mas viram também Jesus curar, viram milagres da parte do Senhor. E imagina a cabeça deles naquele momento, quando viram Jesus ser crucificado, cuspido, escarnecido, morto ali, e ele naquele sepulcro. Imagina a confusão que estava. E às vezes a nossa cabeça fica assim nessa confusão, sem conseguir entender o cenário a qual Deus está fazendo, aquilo que Deus está operando, porque aquilo que era para ser o fim foi o começo de uma grande história. Aquilo que era para ser o fim na minha e na tua vida pode ser o começo de uma grande história. Independente de qual seja o cenário, independente daquilo que esteja acontecendo, eles foram de um cenário de frustração e decepção total para experimentar, para serem testemunhas de um grande milagre, o milagre da ressurreição. Talvez você esteja como aqueles discípulos hoje, frustrados, cansados, sem entender nada, desorientados, mas Deus te diz que Ele tem a capacidade de mudar o teu cenário, que Ele pode sim tirar você desse lugar de frustração, e Ele nos tira verdadeiramente desse lugar de frustração, de decepção, para nos colocar em um cenário, em um lugar de esperança. Deus tem para você um lugar de esperança, um lugar de expectativa, um lugar de não de frustração, mas de esperança nele. Não coloque a sua expectativa em pessoas, não coloque as suas expectativas em você, coloque as suas expectativas no Senhor e naquilo que Ele pode fazer. Porque Ele é capaz de mudar o teu cenário, Ele é capaz de mudar a tua rota, Ele é capaz de gerar expectativa, de ressuscitar. Não importa, o que parecia o fim pode ser o começo de uma grande história no Senhor. E às vezes a gente está ali pensando que acabou, não dá mais, não tem mais para onde ir, e Jesus entra. Jesus entrou naquele cenário após ter sido ressuscitado. A Bíblia vai dizer que Maria Madalena chorava copiosamente. Quando apareceu o anjo, disse: por que você está chorando? Por quê? Ele não está mais aqui, ele vive. E ela continuava ali sem entender e chorando, e a Bíblia vai dizer que um jardineiro apareceu. E Jesus entra no nosso cenário para mudar todas as coisas. Aquilo que era lágrimas virou alegria. Ao reconhecer a voz do mestre, ela se alegrou. Rabone, ainda confusa, ela se alegrou. Não importa qual seja o cenário, se hoje você está nessa live, está ouvindo isso, Deus quer mudar o teu cenário. Confia nele. Ele tem o poder para ressuscitar teus projetos, os teus sonhos, os teus planos, seja qual for a situação. O Senhor tem o poder de ressurreição. Ele tem o poder para dar vida àquilo que você já achava que estava morto na sua vida. Então, crê somente naquilo que Ele pode fazer. E eu creio e declaro em nome de Jesus sobre a sua vida que o Senhor vai mudar o teu cenário, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai ressuscitar todos os sonhos, todos os projetos, tudo aquilo que parecia morto na tua vida. E em nome de Jesus, essa é a palavra, isso é o que Deus colocou no meu coração. Independente do cenário, continue crendo, porque aquilo que parecia o fim era só o começo de uma grande história. Você crê nisso? Em nome de Jesus, eu creio nisso. E se você não crê, eu creio por mim e por você. Que Deus, Ele restaura essa manhã, Ele ressuscita os teus sonhos, reaviva a esperança dentro de ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero orar por você. Senhor,
Essa manhã eu me coloco aqui, Senhor, como atalaia do Senhor, para orar por essas pessoas que irão ver essa live, que estão aqui nessa live, Pai, para dizer que o Senhor é aquele que ressuscita os sonhos, que restaura, que faz tudo novo de novo, independente da confusão, independente, Senhor, da frustração, independente da decepção. O Senhor pode sim trazer esperança, Pai, e mudar o cenário completamente, Senhor. E que, meu Deus, em nome de Jesus, esperança possa ser avivada nos corações. Que o Senhor possa restaurar tudo aquilo que parecia morto, tudo aquilo que parecia o fim, e trazer vida novamente, meu Deus. Em nome de Jesus. É assim que eu oro, Pai, por essas pessoas que aqui estão entrando. Leonardo, bom dia, a paz do Senhor. Eu quero declarar que tudo aquilo que era o fim, tudo aquilo que era decepção, que era frustração agora, em nome de Jesus, sendo avivado no seu coração, porque Deus, ele tem o poder para restaurar, para fazer tudo novo de novo, para fazer como ele fez nos tempos passados. O Senhor é aquele que continua fazendo. Eu falo sobre ressurreição porque eu vivi o milagre da ressurreição após ter sido ressuscitada 3 vezes, quando eu me encontrava naquela UTI, sem vida, achando que já era o fim. Jesus entrou no meu cenário após 3 paradas cardíacas e ele trouxe vida novamente. É esse cenário de ressurreição que hoje, essa manhã, eu prego para você. Não importa qual seja o seu problema, não importa qual seja a sua situação, não importa qual seja a confusão que esteja acontecendo na sua mente. Talvez o diabo tenha trabalhado na sua mente e dito que era o fim, que não existia, que você desistisse, que você não tinha mais solução para essa situação. Mas o Senhor entra hoje e ressuscita todos os teus sonhos, todos os teus projetos. Tudo aquilo que está no teu coração sem esperança será avivado essa manhã. E eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor restaura e ressuscita os teus sonhos novamente. Volte a sonhar, volte a acreditar naquilo que o Senhor tem para você. Se você tem uma palavra da parte de Deus, essa palavra se cumprirá, independente da situação, independente do cenário, independente, Vládia, daquilo que você criou, gerou expectativa e se frustrou. O Senhor diz que não há frustração, mas há restauração de sonhos, de milagres. Eu creio que você viverá milagres da parte de Deus, em nome de Jesus. Você viverá milagres da parte de Deus. Eu creio que o Senhor essa manhã me moveu nessa live para te dizer: ei, a sua decepção se tornará em esperança, se tornará em milagres. Aqueles discípulos saíram de um cenário de frustração, de decepção, e foram para um grande cenário de milagres. Deixa eu te perguntar, essa manhã o Senhor me diz para te dizer: você está pronto para experimentar tempos de milagres na sua vida? E você está pronto para experimentar um grande milagre da parte de Deus? O Senhor diz que você será alvos. Eu creio, eu serei alvos de milagres. Coloca aí, eu serei alvo de milagres. Eu creio em nome de Jesus, nós seremos alvos de milagres. Independente daquele cenário que você olha e diz: já não tem mais jeito. Não tinha mais jeito ali para os discípulos. Eles viram tudo que eles colocaram, tudo que eles empenharam. Eles largaram tudo para seguir o mestre, e o mestre estava morto. Naturalmente falando, o mestre estava morto. Eles não tinham mais o que fazer. Eles estavam sendo agora perseguidos porque eles estavam tido com o mestre.
E eu creio em nome de Jesus, se você está com o Mestre, você será alvo de milagres. Aquilo que parecia o fim foi um começo de um grande avivamento. Eles viveram depois dali a descida do Espírito Santo, que veio sobre eles, e eles foram batizados e cheios do Espírito. Onde havia um cenário de dor, de decepção, de lamento, foi um cenário para que o Senhor operasse milagres. Ei, queridos, o Senhor te diz essa manhã: eu entro nesse cenário para mudar tudo e operar milagres. Você viverá milagres, eu viverei milagres da parte de Deus. Naquele dia que eu cheguei naquela UTI, já sem vida, com a minha pressão 7 por alguma coisa, morrendo, e eu entrei naquela mesa de cirurgia, e eu sabia que eu ia morrer ali. Eu tive um encontro com Deus e eu orei. E eu falei com o Senhor, e na mesma hora o Senhor me respondeu: independente da situação que você passe, independente da situação, Tamires, que você esteja enfrentando, o Senhor, Ele pode operar milagres. Ore, creia que o Senhor, independente de qualquer coisa, ouve a sua oração. O Senhor ouve, a Bíblia diz que Ele está com os ouvidos atentos a ouvir a oração, a sua oração. A Bíblia diz que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Creia nisso. Creia que independente do cenário, o Senhor pode ouvir a tua oração, e não só ouvir, Ele quer responder a sua oração. Ele quer ouvir a tua voz e quer ter intimidade contigo. Ele quer responder às tuas orações. E eu creio, irmãos, que assim como eu saí daquela UTI e estou aqui depois de 3 paradas cardíacas, sendo ressuscitada 3 vezes, da forma que eu entrei ali, não havia mais possibilidades, mas o Senhor fez tudo novo de novo. O Senhor trouxe vida onde havia um cenário de morte. E eu creio em nome de Jesus que na tua vida assim também será. Aquilo que era morte, aquilo que era falta, aquilo que era decepção, aquilo que era lamento, o Senhor hoje diz: haverá vida. Haverá vida no teu cenário, haverá restauração dos teus sonhos, haverá restauração na tua família, haverá em nome de Jesus restauração dentro do teu lar. Lá sob a Naiacê, eu creio, eu falo aqui para pessoas que precisam entender que a sua família não foi destruída. O Senhor entra e muda o cenário, por mais difícil que ele seja, por mais difícil que ele esteja, o Senhor muda a tua situação. O Senhor faz algo novo essa manhã, só para Ele te mostrar que Ele é Deus na tua vida e que Ele pode ressuscitar os teus sonhos, que Ele pode ressuscitar os teus projetos, que Ele pode ressuscitar tudo aquilo que está morto na tua vida. Então, levanta a tua cabeça. O Senhor hoje, essa manhã, diz: levanta a tua cabeça. Tu não vai passar de cabeça baixa por essa situação, mas o Senhor ergue tua cabeça. Ele pega e segura pela tua mão e diz: não temas, porque eu sou contigo. O Senhor te diz: não temas. Ei, se há medo no teu coração, o Senhor te diz essa manhã: não temas. Não temas. Havia medo, havia dúvida no coração dos discípulos. De Maria também havia confusão. Deus não opera na confusão. Quem opera na confusão é o diabo. Quem opera na confusão é o diabo, não é Deus. E Deus te diz assim: eu operarei de forma grandiosa e você será alvo de um milagre da parte de Deus. E eu creio, irmãos, e eu não estou falando aqui como alguém que não viveu milagres. Eu vivi milagres da parte de Deus e eu viverei milagres da parte de Deus. Você crê nisso, que você viverá nesse tempo, nesses dias, milagres da parte de Deus? Eu creio nisso, independente da tua situação. Deus moveu meu coração essa manhã para te dizer isso. Independente da frustração, do quadro que o diabo colocou para você,
Não, você não foi chamado para olhar com olhos naturais. Você não foi chamado para ver por vista, nem pelos seus sentimentos. Ai, mas tá doendo. Ai, mas tá difícil. Deixa eu te dizer, tá difícil, mas você foi chamado para viver por fé. E por fé, todas as coisas já foram feitas. Tudo já está preparado. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Em um cenário que não havia mais possibilidades, Jesus ressuscitou. Você entende isso? Você consegue entender? Era um cenário de frustração. Era um cenário de dor, Rayane. Era um cenário de lamento. Era um cenário de impossibilidades e Deus ressuscitou. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Todo mundo fala, era um sábado de silêncio. Mas de silêncio para quem? Porque lá no inferno havia barulho. A Bíblia diz que Jesus desceu ao inferno e trouxe cativo todo o cativeiro. Havia silêncio externamente, mas no inferno estava havendo festa quando Jesus chegou lá e destruiu com tudo, acabou com tudo. E eu creio em nome de Jesus. Jesus está destruindo o cenário de impossibilidade da tua vida. Onde o inferno entrou e achou que olhou e disse assim: aqui eu vou festejar porque eu ganhei. Jesus entra essa manhã e diz: aqui não, aqui não. Jesus entra essa manhã e diz: eu vou mudar o teu cenário. Você pode estar olhando e vendo impossível. E Deus te diz assim, que Ele não sabe o que é impossibilidade. Ele é o Deus do impossível. Basta somente um comando da parte de Deus, e esse é o comando. Essa é a palavra. Creia. Creia que Deus está mudando esse cenário hoje. Creia que a sua impossibilidade, creia que tudo aquilo que o diabo arquitetou contra a tua vida agora, em nome de Jesus, está caindo por terra. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida que esse cenário de impossibilidade agora está caindo por terra, em nome de Jesus. Eu declaro que o Senhor fará milagres por esses dias. Olha, conte os dias. Conte os dias e veja o que Deus fará na sua vida se você apenas se colocar na posição e crer. Deus fará milagres. E eu quero terminar essa live orando por você e declarando: o Senhor fará milagres na sua vida, na minha vida. E nós contaremos o testemunho dessa manhã, um testemunho de ressurreição daquilo que estava morto, do cenário de impossibilidade. Eu creio. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por essas pessoas que aqui estão na live, que se encontram em meio a cenários de impossibilidade, a cenários, Pai, de morte, onde tudo parecia ser o fim. O Senhor vai entrar e fazer um novo começo. O Senhor tem poder, Pai, para quebrar todo o plano, astuta cilada do inimigo. O Senhor tem o poder para reavivar projetos e sonhos. E eu creio em nome de Jesus, o Senhor reavivando os teus sonhos, o Senhor reavivando os teus projetos. Você pode olhar e pode dizer assim: Senhor, mas será que vai dar certo isso? O Senhor diz essa manhã: eu carimbo e digo: foi pago, está feito. Ai, mas é grande demais, o projeto é grandioso, mas o Senhor diz assim: sou eu que faço milagres. Você só precisa crer, você só precisa confiar naquilo que Deus colocou no teu coração, naquilo que Deus falou para você. Se há uma palavra da parte de Deus, confie. O Senhor está nesse negócio. E eu creio em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida toda impossibilidade agora caindo por terra. Tudo aquilo que o diabo disse que não ia dar certo, agora seja repreendido. Toda palavra contrária àquilo que Deus colocou ao teu coração. Agora, em nome de Jesus, todo plano do diabo sendo desfeito pelo poder da palavra de Deus. Senhor, eu sei que para o teu espírito e para a tua palavra não existe fronteiras. O Senhor é o Deus de perto, o Deus de longe. O Senhor é o Deus que reaviva os sonhos, que muda os cenários, que faz tudo novo de novo. E eu creio, Senhor, em nome de Jesus, o teu Espírito Santo indo ao encontro de cada um que está nessa live, que irá entrar nessa live, que irá assistir e que irá receber da parte de Deus essa palavra, Pai.
E eu creio em nome de Jesus, o Senhor fazendo tudo novo de novo na tua vida. E eu creio em nome de Jesus. E essa palavra que Deus colocou no meu coração, amados. Essa palavra que estava queimando ao meu coração. E eu creio em nome de Jesus que hoje Deus faz coisas grandiosas na nossa vida. Que Deus fez coisas grandiosas na nossa vida. Basta apenas nós acreditarmos. E eu quero encerrar aqui essa live agradecendo a todos vocês. Compartilhe essa live se mais pessoas possam receber, possam ser alcançadas. Eu não costumo fazer live, eu não gosto muito, mas Deus colocou essa palavra no meu coração e ela está queimando no meu coração. E eu creio naquilo que Deus está falando. Então, compartilhe, leve para que pessoas alcancem, para que sejam alcançadas, né, por essa palavra. E eu quero agradecer você que esteve aqui. Se você quiser fazer algum pedido de oração, orar por cura, orar por alguma coisa, pode entrar em contato comigo. Amém? Bom dia. Que você tenha um ótimo domingo. Em nome de Jesus. Amém.